galera do YouTube, tudo bom com vocês? Batemos 10 mil inscritos no canal e aí estamos com esta semana em especial. Vamos ter tutorial hoje, amanhã na quarta-feira e na quinta-feira para vocês aqui do YouTube. Muito obrigado ao carinho de todos, aos 10 mil inscritos, vocês são foda pra caramba. Muito obrigado mesmo, e a gente vai trazer este tutorial aí de live sertaneja, beleza? Então bora pra aula lá, sem mais delongas, partiu, falou e fui! Bora começar então mais um tutorial aqui do canal. Bom galera, então 10 de largura, tá? 11 de altura em centímetros. Eu deixei a altura em 11 só para ele ficar um pouquinho maior lá no feed do Instagram. Então não ficar aquele quadrado só, tá? Então ele fica um pouquinho mais destacado. Resolução de 200 pixels polegada. E bora criar. A gente está aqui com a nossa pastinha já, com todos os arquivos que a gente vai utilizar. E nós vamos começar com um fundo. Então aqui no fundo eu separei duas imagens que vai estar disponível aí para vocês. E eu vou jogar aqui para o nosso Photoshop. Uma é a parte do céu, né? Que a gente vai usar essa partezinha do céu aqui que eu achei bacana. E a outra é um faroeste, uma cidade do faroeste lá. Então eu vou ampliar aqui, ó, Ctrl T, tá, para ampliar ela, e a gente vai deixar mais ou menos desse tamanho aqui. O que eu vou fazer, ó, vou clicar aqui na máscara de camada, esse retângulozinho com a bolinha aqui, ó, facinho, clicou. Vamos pegar a ferramenta degradê, deixar a cor preto para branco, tá? E dar um OK. Vim aqui no modo e colocar multiplicação. Vou clicar e arrastar para baixo, ó. O que eu não quero que apareça, eu vou cobrindo, ó. E aí vai ficar assim na máscara de camada aqui, ó. Tá vendo que ficou essa partezinha, essa faixazinha preta aqui, ó, em formato de degradê, ó. Se eu for fazendo isso, eu vou mostrando a foto lá do fundo. Então, mais ou menos assim, já tá legal. Vou só ampliar um pouquinho o nosso céu lá no fundo e vai ficar nesse aspecto aí. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir já uma cor só com pesquisa de cores aqui para o nosso fundo. Então, eu vou clicar aqui nessa bolinha aqui do lado do mapa de degradê, máscara de camada, perdão, e vamos em pesquisa de cores. Estamos em pesquisa de cores, vou carregar aqui, ó. A gente vai escolher a pesquisa de cores chamado Edge Amber. É essa pesquisa de cores aqui, ela vai deixar esse aspecto amarelado mesmo, que essa é a cor que eu quero trabalhar no nosso flyer. Feito isso, vou dar um Ctrl Shift N para criar uma nova camada, né? Vou selecionar o nosso pincel suave, tá? Configurações do pincel. O primeiro pincel aqui, dureza a gente deixa ele em 0% e vou ampliar o tamanho dela aqui, ó. Vou selecionar a cor mais escura do nosso flyer aqui, ó. Ele não chega a ser um preto, nem chega a ser um marrom mais escuro. Vou aumentar o tamanho bem dele aqui e, ó, vou cobrir a parte lá de cima e a parte aqui de baixo. Beleza? Então bem simples aqui no começo, né? Passei o pincel em volta, dá pra gente fazer em outro formato, mas eu gosto de usar o pincel mesmo, tá? Vou em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Em desfoque gaussiano eu vou aumentar o raio aqui e deixar em 87% de pixel, que é 87 pixels. E vou dar um OK. Então ficou assim o nosso flyer, já o fundo do nosso flyer. Vou vir aqui na nossa pasta e vou arrastar essa textura, galera. Ela já vem em PNG, tá? Então eu vou deixar ela disponível aí para vocês. Ó, vou ampliar ela aqui. Ela é um plástico bem bacana, bem legal para trabalhar em artes, em flyers aí. A galera tá usando bastante. Então eu vou deixar ela disponível aí para vocês, tá? E ela já tá em PNG. Então deixei ela aqui, ó, normal. Vou só tirar um pouquinho do preenchimento dela. Ó que bacana que já ficou o aspecto lá do fundo, né? Vou vir agora e a gente vai pegar uma outra textura, que seria essa textura aqui preta. Ela tem só uns ruídos brancos, ó.
Vou ampliar ela cobrindo o flyer inteiro e vou colocar um modo de exclusão, tá? Então ela vai ficar assim, ó, ela vai ficar com esses ruidinhos assim, ó, esses detalhezinhos bem pequenos e fica legal também. Pronto, vou agrupar agora as camadas do fundo e vou colocar aqui, né, fundo. Fácil, né? Beleza. Próximo passo vai ser o quê? A gente vai criar a nossa... Ei, cachorrada, fica quieto. A gente vai criar aqui, ó, a parte que fica live. Então eu vou puxar os nossos dois elementos. É uma corda e essa textura de tecido, né? Como se fosse uma palha. E vou diminuir ela aqui, ó. Posso diminuir bem ela e dar um Ctrl J para mesclar em cima. E vou unir as duas, ó. Para não ficar essa parte marcada, a gente pega máscara de camada, aperta o atalho G, tá, galera? Que aí você já vai lá no degradê e só vamos cobrir para ela não ficar com essa linha. Aí, pronto. Agora aparece uma camada só. Mesclei a camada. Vou dar um Ctrl T, vou dar uma esticadinha nela aqui. Não tem problema, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Apertar os atalhos Ctrl U, né? Ctrl mais U. Vou aumentar um pouquinho da saturação dela e diminuir a luminosidade, ó. E agora eu vou colocar uma outra cor aqui na matiz, ó. Então ela vai ficar nessa cor. Beleza, tá vendo que ela tá seca, né? É só a textura. Eu quero dar um tchan a mais nela, né? Dar uma leve realçada nela. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no FX, cliquei aqui e vou em chanfro e Italy. Cliquei nele, a gente vai ter aqui, ó, chanfro interno, técnica suave, tá? A profundidade, o que seria? Se eu ampliar a profundidade, tá vendo ali a diferença que tá dando? Então eu vou deixar aqui a profundidade em uns 300, mais ou menos. O tamanho, mesma coisa, tá, galera? Ó, se eu aumentar o tamanho, vai aumentando ali o tamanho da suavização nas laterais. Aqui a gente tem a suavização, né? Se eu quiser deixar ela bem marcada ou não. Eu não vou deixar ela tão marcada, ó. Deixar aqui mais ou menos em 10 pixels. E aqui a gente tem as cores. Então vamos supor, se eu quero trabalhar, deixar um branco, um reflexo branco ali, eu uso o branco. Se não, a gente escolhe uma cor do nosso próprio flyer e deixa ele um pouco mais claro, ó. Igual eu coloquei aqui um laranja. Olha a diferença que já deu, ó. Sem e com. Então ele já dá essa harmonia aí no nosso elemento. Mesma coisa eu vou fazer com o modo de sombra, né? Vou selecionar uma cor aqui, a cor do nosso elemento, e vou deixar ela um pouco escuro. Beleza? Ó, olha o jeito que ficou. Só mexer nessas coisas aqui no chanfro e Italy. Antes e depois, ficou bacana, né? Agora a gente vai colocar uma leve sombra projetada, tá? Então vou colocar uma sombra projetada aqui, ó. Não tá preto absoluto, tá um cinza. Vou deixar um cinza um pouquinho mais escuro. O tamanho, vou deixar ele em 18 pixels. Distância de 7. E eu vou aumentar um pouquinho do ruído. Por quê? Porque aí ela não fica uma sombra lisa. Ela vai ficar uma sombra com ruídos, ó. Se eu aumentar mais, ó. Olha lá, ó, o ruidão lá. Então vou deixar aqui em 25%. Aumentar um pouquinho mais a opacidade aqui, que tá pouco. Beleza, então a gente já tem o nosso elemento aí que a gente vai colocar live. Agora, o que eu vou fazer? Uma coisa bem legal de fazer, bem fácil. A gente vai usar a ferramenta Eclipse. Vamos dar um clique nela que ela vai dar largura e altura. Esse aqui é um círculo completo. Vou converter em objeto inteligente para vocês verem aqui. Jogar ela aqui em cima. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na nossa pastinha. Tem uma textura de ferro. Então eu vou colocar como se fosse para uma corda passar aí dentro dela. Eu não sei o nome dessa bagaceira, mas eu vou colocar assim, ó. Vocês vão entender aí a hora que eu terminar. Então eu coloquei o Eclipse aqui, né? Só voltando aqui, ó. Vou apertar a tecla Alt. Vai aparecer a setinha para baixo, ó.
e vou clicar no Eclipse. Ponto. Agora a nossa textura de ferro está dentro do Eclipse só. Beleza? Vou mesclar as duas camadas e vou dar um Ctrl J. Vou diminuir a parte de dentro, porque eu quero só um anelzinho ali, ó, como se fosse um anel de metal. Mais ou menos assim. Dá um Ctrl aqui só para vocês verem, ó. Então vai ficar um buraco. Essa parte vai ser como se fosse um buraco para a gente mesclar aqui, utilizar no nosso elemento aqui do tecido. Então vou apertar a tecla Ctrl agora, selecionar essa camada menor e vou deletar na camada de baixo. Pronto. Agora eu deleto aqui e aí a gente já tem esse anel de metal, né, com a textura metal. O que a gente vai fazer agora? Mesmo esquema, chanfro e entalhe. Mudar agora as cores, né, que a gente mudou o elemento. Então eu vou colocar um cinza claro e vou colocar a multiplicação um preto. Olha como que ficou. Dá um Ctrl T. Vou diminuir ela aqui e vou fazer só um elementozinho aqui na parte do lado aí do nosso elemento. Deixar ele mais ou menos aqui, ó. Vou dar um Ctrl J. Deixar esse aqui. Ctrl J. Colocar ele agora lá do outro lado. Vou passar só uma régua aqui, tá, galera? Se você não tiver aparecendo no seu Photoshop essa régua, você aperta Ctrl R. Apertou Ctrl R, ela vai aparecer. Segura a tecla Ctrl e arrasta até o meio do seu flyer. Como a gente está trabalhando com 10 de largura, o meio vai ser bem no 5, né? Bom, galera, a gente já agrupou os anéis aqui, né? O que eu vou fazer agora? Vou ativar a máscara de camada no nosso tecido, tá? Então vou ativar a máscara de camada. Vou selecionar o pincel na cor preta e vou passar aqui, ó, só para fazer um buraquinho, ó. E como a gente está com um chanfro em entalhe, a gente vai fazendo esse buraco, ele já vai dando uma sombra automaticamente, ó. Como vocês podem ver aí, fica bem legal e já parece que ele está fincado mesmo no tecido. E aí a gente vai pintar aqui, ó, aqui também. Lembrando, estou usando o pincel na cor preta, tá? E aqui também, ó. Olha o efeito que já deu, ficou bem legal, né? Se você quiser, você pode vir aqui na pastinha dos anéis e usar uma sombra projetada, só para dar mais um realce nele aí, ó. Diminui o ruído aqui, expansão, tamanho diminui e diminui a distância, ó. Bem de leve. Olha aí que legal que ficou. Ficou bem real, bem bacana. Vou agrupar os dois aqui e vou colocar aqui elemento live, só para a gente identificar. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Vou usar a nossa corda, tá? A gente está com a corda aqui, ela também está em PNG. Vai estar disponível para vocês. Vou dar um Ctrl L e vou deixar ela com um nível bem acima mesmo, para ela ficar com esse aspecto aí que eu tô te mostrando. Dá um Ctrl T nela, ó, redimensionar ela e vou colocar ela como se ela tivesse dentro do anelzinho ali, ó. Posso até dar uma esticadinha nela aqui. Não tem problema, tá, galera? Ó, vou deixar ele desse jeito aí. O que a gente faz agora? A gente vai pegar máscara de camada, mesmo esquema. Vamos pegar o pincel e, ó, passar ele aqui, ó. Então agora parece que a corda tá dentro do buraquinho lá. Vamos ativar uma sombra projetada também para dar mais um realce. Deixa eu ver aqui como está o tamanho. Ih, tá muito grande. Expansão não precisa estar tanto. Tamanho a gente deixa aqui mais ou menos em 4 pixels. Beleza, ficou show. Vou dar um Ctrl J. Vou colocar essa corda também lá do outro lado. Tal. Pronto. Vou jogar mais um pouquinho para cá. Opa. Então vai ficar assim a parte de cima. Na parte de baixo, dou um Ctrl J nos dois, dupliquei a camada,
Ctrl T, virar na vertical e vou colocar aqui embaixo. Só que aqui embaixo, galera, eu não quero que essa parte aqui, essa voltinha apareça. Então eu só estico ela e depois encaixo ela novamente aqui, ó. Ó, vamos esticar mais ela um pouco para sumir. E a gente pode até redimensionar, deixar ela um pouquinho mais curta. Aí, beleza. Fazer a mesma coisa com a outra. Ctrl J. Virar na horizontal. E aí a gente vai colocar ela ali. Beleza? Vou vir aqui só no nosso elemento da... Opa! Nosso elemento, vou dar um Ctrl L nele aqui, só pra gente deixar um pouquinho mais escuro, para chamar um pouco mais da atenção. Feito, né? Certo, tudo fácil por enquanto. Agora a gente vai pegar e vamos escrever o que vai ter dentro dessa caixa, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, usando a fonte Akira, tá? Ela vai estar disponível aí para vocês. E a gente vai selecionar uma cor do fundo do nosso flyer. Então selecionei aqui, ó, mais ou menos um marrom não tão forte, ó, pode ser esse marrom aqui, e a gente vai colocar no modo multiplicação, tá vendo? Para que apareça a textura na live ali. O que eu vou fazer agora? Vou escrever live sertanejo e vou usar a fonte Anthony Signature. Assinatura do Anthony. Vou colocar aqui uma cor branca e vou ampliar ela aí na nossa camada. Jogar ela um pouquinho aqui para baixo. Beleza, tranquilo, né? Vou pegar agora, galera. Vou vir aqui na nossa fonte sertanejo e a gente vai só colocar uma sombra projetada e ativar o chanfro entalhe, o mesmo que a gente estava trabalhando, tá? Então vou colocar aqui, ó, chanfro entalhe, e a gente só vai diminuir um pouquinho a profundidade, ó. Ele vai dar um aspecto bem legal na nossa fonte ali, ó, sem e com, tá vendo? Sombra projetada. Vou aumentar um pouquinho do tamanho. Bem pouquinho. Distância não preciso. Expansão diminui um pouquinho aqui. Posso deixar um pouquinho mais de ruído. E aí ficou assim. Vamos ver se está centralizado as duas letras, né? Para ficar bonitinho. Beleza. Então já está bem legal a nossa parte aqui da live. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o arabesco e vamos jogar aqui no nosso flyer. Vou usar a ferramenta borracha mágica, tá? Se você tiver com a ferramenta borracha, você vai clicar aqui, ó, borracha mágica. Coloca uma tolerância de 32 aí. Vou tirar do objeto inteligente e ó, vou apertar no branco. Agora todo o branco sumiu. Vou dar um Ctrl U nela e deixar todo preto. O que eu vou fazer? Ctrl T, vou deixar ele aqui no centro do nosso flyer. Só para fazer uma graça mesmo. Colocar no sobrepor, Ctrl J, virar na vertical e colocar aqui embaixo. Vou subir um pouquinho as logos para ficar centralizado. Beleza? Aí, galera, se você pesquisar aí no Google ícone casa, você vai ter vários ícones aí, tá? Eu peguei esse aqui mesmo só para fazer de exemplo aqui, só para preencher esse fly. E aí eu vou diminuir ele e vou jogar ele aqui, bem no centro, né? Vou dar um Ctrl U, deixar ele todo preto. E vou colocar sobrepor nele. O que eu vou fazer? Vou só apagar essa partezinha do arabesco para ficar nesse aspecto aí a nossa casinha. Ctrl T, diminuir um pouquinho ela aqui e deixar ela no meio. Aí, beleza. Agora nós vamos para a parte mais legal do vídeo, né? Que é a parte do recorte.
o DJ vai sortar aquela música, mais ou menos. E aí ele vai fazer aquela parafernália. Então sorta a música aí, nós vamos cortar essa bagacinha. Aqui com o recorte, né? O que eu vou fazer? Eu vou jogar a foto maior na frente e as fotos menores lá atrás. Então vou deixar aqui centralizado. Lá atrás vai ficar a foto menor do Fernando e a foto menor do Sorocaba. Vou agrupar os dois aqui com Ctrl G, né? Fazer uma pastinha nele. Vou vir em máscara de camada só pra gente tirar essas pernas aqui e não deixar ela aparecendo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui na bolinha pela metade e vou em pesquisa de cores. E vou usar a mesma pesquisa de cor. Só que eu não vou deixar no flyer inteiro. Eu quero deixar somente na imagem. Então a gente aperta a tecla Alt, fez a setinha, pá. Coloquei somente na imagem. Beleza? E aí a gente pode alterar, tá, galera? Não precisa usar no modo normal. Você pode alterar a mesclagem aí, que ele vai te dando várias opções. Ó, cor mais escura. Olha a diferença que fica. Fica bem legal. Beleza? Então vamos ver um aqui que vai ficar bacana. Ó, matiz ficou legal. E cor também. Então vou usar cor aqui, ó. Ó a diferença. A gente vai diminuir um pouquinho do tamanho dele ali, para os dois aparecer melhor. Pronto. Agora a gente vai usar a máscara de camada na foto da frente. Então a gente vai tirar bem suave e vai ficar assim o nosso flyer por enquanto, né? E agora a gente vai ter que colocar só alguns elementos para deixar ele ainda mais representando o sertanejo. Como a gente já tem aqui só representações, coisas do sertanejo, corda, tecido, faroeste e tal, tudo remete ao sertanejo. Então tá bem bacana. Vamos vir aqui na nossa pastinha e vamos pegar. Você pode usar até esse cereal, tá, galera? Acho que fica legal. A gente vai colocar um aqui, dar um Ctrl T nele, ó. Colocar ele aqui na lateral. Vou duplicar a camada, deixar ele um pouquinho menor. Mesclar camada. Cliquei invertido, mesclei os dois, tá? Virou um só agora, uma camada só. Vou vir em filtro, desfoque e desfoque de movimento, para dar aquela embaçada, para ele não ficar tão vivo, senão vai ficar muita informação no nosso flyer. Então é só um elemento a mais que vai ficar bacana. Ctrl J, virar na horizontal, vou colocar lá do outro lado também. Posso diminuir um pouquinho ele aqui, ó. E beleza. Bom, voltando para nossa pasta, a gente vai ter a textura aqui de tecido novamente, né? A gente vai jogar ela aqui. Vou dar um Ctrl J, dupliquei a camada, virar na horizontal e juntar uma com a outra aqui, ó. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou jogar essa textura na frente para a gente colocar as nossas informações. Você pode trabalhar com a cor branca, tá? Que fica legal também. Vai combinar com o seu flyer aí, pode ter certeza que combina. Ou você pode colocar uma coisa mais escura. Então o que eu vou fazer, ó? Vou dar um Ctrl U nela, vou aumentar a saturação e diminuir a luminosidade. Agora eu vou mexer na matiz. Vamos ver aqui. Diminuir um pouquinho da luminosidade. Aí, beleza. Vou colocar um multiplicação, ativar a máscara de camada, apertar a tecla G e ó, vou tirando aí. Tá vendo que agora o cereal ali não ficou tão visível? Então ele mesclou muito bem com essa textura, tá? Por que eu não fiz no modo liso?
porque eu quero essa texturazinha que ela vai complementar ainda mais no flyer, tá? Então ó, faz aí que vai dar certo. Vou dar um Ctrl J e vou deixar normal. O que eu vou fazer agora? Só para manter o controle do preenchimento, ó. Tá vendo que aqui a textura apareceu mais e aqui ela vai aparecer um pouquinho menos. Então a gente vai trabalhar com essas duas texturas aí. Beleza? Então vou colocar aqui Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G. Então a gente vai ter foto. Isso aqui é o que? Os arabescos. Vou organizar aqui para vocês as escritas, o texto, né? Esse aqui são as cordas. Então vai ficar aqui cordas. Se você apagar aqui, vai sumir as cordas. A gente tem aqui live sertanejo, foto. Vou colocar foto 2, que é a foto lá do fundo. Essa aqui vai ser a foto 1. E aqui a gente tem o rodapé, né? Espera aí que eu coloquei a cevada junto com a foto. Vou colocar aqui, sei lá, não sei se é trigo, cevada. O que é isso aqui? Cevada. Cervejada, cevada. E aqui rodapé. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Já está quase pronto o flyer. A gente vai colocar a data. A gente pode usar a mesma logo, o Akira, sei lá como que fala essa bagaça. Vamos colocar 05. Vou escolher a mesma cor do nosso tecido, ó, e vou colocar no modo subexposição linear, para ele dar uma destacada, ó. Vou dar um Ctrl J e vou colocar junho. É só um exemplo aí, 5 de junho, nem é essa data. Vou deixar uma cor mais clara aí que vai ficar legal. Beleza? Vou vir agora e jogar essa data lá pro fundo. Por quê? Porque eu quero que ela fique com as texturas mais fortes. Então a gente vai vir aqui, ó, e vou jogar ela lá pro fundão, ó. Tá vendo que ela sumiu? Ela já não tá tão realçada. E a gente vai colocar aqui data. Beleza? Vou vir agora aqui no Google mesmo e vou pesquisar fique em casa e cante comigo. A gente tem aqui, cadê? Vamos pesquisar essa logo. Pode ser essa aqui, tá? Vou copiar ela, vou jogar ela aqui no nosso flyer, arrastar ela lá pra cima. O que a gente vai fazer com essa logo? A gente só vai retirar ela daí. Como que a gente retira? Pega a varinha mágica, tolerância 32, e ó, só clicando nas palavras brancas, nas coisas que você quer. O vermelho você larga a mão. Seleciona todas as letras. Dá pra fazer do outro jeito, tá, galera? Dá pra selecionar o vermelho. Eu comecei com o branco, agora tem que terminar com essa bagaça. Aí, pronto. Dou um Ctrl J, tirei o fundo dela, dou um Ctrl U, aumento a luminosidade para ficar tudo da mesma cor, tudo branco. Vou puxar uma linha aqui, ó, para os dois ficar centralizado, tá? Então vou dar um Ctrl T, diminuir. Tá vendo que tá, os dois tá do mesmo tamanho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai jogar ela lá perto da data, em cima da data. Olha lá, agora ela já ficou mesclado junto com as camadas. Eu vou colocar aqui logo fica em casa. E agora a gente vai pegar a logo do Fernando de Sorocaba, tá? Vou só apagar essa parte do shop ali, tá? Então vou tirar do objeto inteligente, deletar a parte do shop. E o que eu vou fazer? Vou deixar ela com a cor amarelada, amarela, ou meio com laranja. Dá um OK, Ctrl T, e a gente vai deixar ela aqui no nosso flyer, ó. Tá bem centralizada.
Beleza. Vamos usar agora a fonte Akira e vamos escrever o canal do YouTube, youtube.com/Fernando e Sorocaba. Vou colocar uma fonte mais clara, né, para destacar. E vou deixar ela aqui no rodapé, ó. Ctrl T aqui, trazer ela mais para baixo aqui. Agrupar ela. Essa cevada que eu acho que não está centralizada, tá. Ah, é que uma tá maior, a outra tá pedor, né? Aí fica difícil, né? Pronto. Estamos quase acabando. Agora a gente só tem que colocar uma pesquisa de cores e um equilíbrio de cores junto com luz. Como que a gente faz isso? Ctrl Shift N, dá um OK, seleciona o pincel, tá? Se o pincel não tiver aparecendo o tamanho do pincel, só aperta a tecla Caps Lock, tá, galera? Muita gente sofre com isso aí. Seleciona uma cor clara do nosso Photoshop ou do nosso flyer aqui, ó. E vamos fazer uma luzinha aqui, Subexposição linear, filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Beleza? Aqui a gente já tem uma luz na frente do Fernando de Sorocaba. O que nós vamos fazer agora? Ctrl Shift N novamente. Vamos passar uma luz aqui para destacar o live sertanejo. E aqui embaixo para destacar mais um pouquinho. Subexposição linear, filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Ela vai espalhar no nosso flyer aí. Felipe, eu acho que ficou muito amarelo. Como que a gente faz? Dá um Ctrl U e aí você consegue controlar as cores, né? Ah, eu quero jogar aqui pro -5 e aí você tira um pouquinho da luminosidade. Ela não precisa ficar tão destacada, mas olha a diferença. E aí você tira um pouquinho do preenchimento. Beleza? Para finalizar, a gente vai vir em pesquisa de cores. Para vir em pesquisa de cores, tá, galera? Novamente, bolinha pela metade, pesquisa de cores. E a gente vai escolher um aqui que vai ficar bacana. Vamos ver, vamos ver. Caraca, ficou muito. Tem uns que ficou bem legal. Eu acho que eu vou jogar essa 3 strip, tá? Já deixou um tom legal. E aí a gente vai vir aqui na bolinha pela metade, equilíbrio de cores. E em equilíbrio de cores, a gente vai começar a brincar para que cor que a gente quer. Então, como eu quero um pouco mais amarelado, vou deixar ele assim, -7, +5, -5 amarelo. Feito. A gente pode agora puxar essas folhas, que ela vai estar em PNG aí também para vocês, tá, galera? Vou jogar ela aqui. Tem muita folha nesse negócio, eu não vou usar todas. O que a gente faz? Ah, Felipe, não quero usar todas, tem muito, vai ficar muito poluído. Dá um Ctrl U nela, né? Altera a cor, né? Deixa a cor que você quer aí. Eu vou deixar um verde mais puxado pro amarelo, pros tons amarelos. Vou dar um Ctrl L nela. Deixar ela um pouquinho mais escura. E aí vou ativar a máscara de camada. Ativei aqui, ó, o retângulo com a bolinha no meio. Vou vir com o pincel preto e vou escolher qual que eu não quero que apareça. Então vamos supor, na cara do Fernando Sorocaba eu não quero que apareça. Então eu tô pintando de preto a cara dele. Vou vir aqui, ó, nessa aqui eu não quero que apareça. Essa aqui até pode deixar. Ó, tá cobrindo a cara dele ali. Tô pintando de preto. Aqui mesma coisa. Sertanejo pode sair. Essa grandona aqui eu vou tirar porque ela tá ocupando o nosso live. E aqui na nossa casinha também, que a casinha é legal. Fica em casa, tira aqui. E agora a gente já tem mais elementos aí no nosso flyer. Se você quiser ativar uma sombra projetada nela, pode ativar, só muito cuidado, tá, galera? Muito cuidado para não deixar muito forte. Então o que eu aconselho você fazer? Deixa aí, ó, um tamanho de 3 pixels e aí você deixa uma opacidade bem de leve, de 60%, 55%.
Feito? Feito isso, o que eu gosto de fazer quando eu finalizo? Isso aqui, galera, eu mostro pra a galera lá do Design Premium como que eu faço para finalizar o nosso flyer, tá? O que eu uso? Eu vou pegar, salvo, né? Lógico, vou salvar ela aberta. Eu vou mesclar todas as camadas visíveis. E o que eu faço? Vou vir em filtro, tornar nítido e tornar nítido. Olha a diferença que dá entre um e outro. Ó, vou dar um Ctrl Z para vocês verem. E aqui com efeito, sem efeito, com efeito. Beleza? Então é isso que é o tchan das artes aí nítidas, né? Que a galera tanto pergunta e eu decidi mostrar hoje para vocês. Porque nosso canal bateu 10 mil inscritos, né? E vocês merecem a melhor qualidade de flyer. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado. Lembrando, o PSD Free tá no link aí da descrição. Faça parte do Design Premium, que você tem aula comigo toda semana. Conteúdos exclusivos, PSDs todo dia. Além de ter aquele feedback, a gente trocar informações lá. E sorteio mensal. No dia 20 nós vamos ter um sorteio para a galera do Design Premium, que é uma mesa digital, né? Uma mesa digitalizadora. A mesma que eu trabalho, eu vou sortear para a galera do Design Premium. Então o link tá aí para fazer parte do Design Premium e eu espero você lá. Bom, vou ficando por aqui. Partiu, falou e fui!